Olá, minha gente! Agora eu queria contar um pouquinho pra vocês qual que é a minha teoria. Por que eu acho que é importante as pessoas conseguirem captar recursos para seus próprios projetos. Eu acho isso cada vez mais importante, isso é fundamental. Eu tenho uma teoria, que é a teoria do Robin Hood. Quando eu trabalhava captação direto, né, eu brincava disso. Que eu acho incrível o trabalho do Robin Hood, que é ele tirar o dinheiro dos ricos e dar o dinheiro pros pobres. Só que o Robin Hood é do mal, né? Porque ele é um ladrão, ele é um bandido. Então, a minha teoria aqui, ela chama Robin Good, porque ela é do bem. Eu não vou roubar dinheiro de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu vou, de alguma maneira, transferir esse dinheiro de quem tem mais para quem tem menos. Por que eu acho isso importante? Porque a gente precisa, urgentemente na nossa sociedade, de formas de transferir renda dos mais ricos para os mais pobres. Precisamos disso. Os dados da pandemia mostraram que os ricos, durante a pandemia, ficaram mais ricos e os pobres, durante a pandemia, ficaram mais pobres. Isso é incrível. Incrível, assim, no sentido de, cara, não dá pra acreditar, de tamanho absurdo. Então, assim, como que numa pandemia a gente não consegue proteger os mais vulneráveis? Pelo contrário, a gente massacra ainda mais e os ricos enriquecem ainda mais. Quer dizer, aumenta a desigualdade. E assim, aumentar a desigualdade, uma hora vai arrebentar. Não cabe, não tem mais como. A gente precisa diminuir a desigualdade. A gente precisa aproximar esses dois mundos. Existem alguns mecanismos que são os projetos sociais. O governo, né, supostamente deveria se responsabilizar por isso. Por cuidar dos menos favorecidos, né, e por propiciar uma vida digna, no mínimo moradia, saúde, educação, né, pra quem não tem. Mas a gente vê que a realidade não é essa. Que as pessoas aqui no Brasil passam fome, não têm educação, não têm onde dormir. E isso aumentou com a pandemia. E isso é um absurdo. Quem que quer viver num país onde você olha pro lado e tem alguém passando fome, tem alguém sofrendo, sabe? Isso não é bom pra ninguém. Como que eu vou estar feliz se tem uma pessoa que tá triste e sofrendo do meu lado, né? Então, eu, pelo menos, penso assim. E eu acredito que muita gente pense assim, porque eu vejo essa necessidade das pessoas buscarem cada vez mais fazer um trabalho que tenha propósito, um trabalho que possa contribuir com o bem-estar geral das pessoas, né? E não só uma coisa individual. Então, é por isso que eu quero que as pessoas consigam captar os seus projetos. Porque, pra mim, é uma das formas mais eficientes de você fazer essa transferência de renda. Porque os projetos sociais estão sufocados, os projetos de governo, né? Então, eu não tô nem falando de projetos como Bolsa Família ou esse tipo de auxílio. Eu tô falando de projetos como, por exemplo, as leis de incentivo, que servem para isso. As leis de incentivo fiscal, o governo fala pra empresa, olha, empresa, você não precisa pagar o imposto pra mim, mas você pega esse dinheiro que você ia me pagar o imposto, é uma parte dele, né? E investe num projeto, tá bom? Beleza. Só que mesmo isso tá estrangulado nesse momento, porque as empresas investiram uma parte do imposto dela em diversos projetos que eu conheço, é a famosa Lei Rouanet, tá, que eu tô falando agora. Investiram em diversos projetos, só que o governo não está liberando esse recurso. Então, apesar da empresa ter falado, puxa vida, eu quero investir nesse projeto aqui que fala de sustentabilidade, o governo foi lá e falou, então, esse dinheiro que tá aqui nesse projeto, eu vou segurar ele um pouco, não sei se eu vou deixar realmente você usar ele pra isso. Então, assim, é um mecanismo que o governo criou, mas que ele tá usando pra ele, né? Ele não tá mais liberando as pessoas, as pessoas que inscreveram projetos, os proponentes dos projetos. Tem muita gente que trabalha com isso há anos, né? Tem parcerias entre empresas e projetos que duram há anos, que usam a lei de incentivo. Um exemplo é a Virada Sustentável, um projeto que tem mais de 10 anos e que tem parcerias com grandes empresas e que usa esse recurso de incentivo para levar essa mensagem de sustentabilidade para milhares de pessoas, assim, no Brasil inteiro. E o governo segurou o recurso. Então a empresa quer fazer a parceria com o projeto e o governo foi lá e falou, vou pegar esse dinheiro. E aí isso pra mim foi a gota d'água. Eu falei, gente, ou a gente contorna esses mecanismos, ou a gente, né, a gente não pode mais depender. A gente vai ficar na mão de quem, né? Na mão do governo.
na mão do poder público, não dá. Então a gente precisa, se munir de ferramentas para ir pegar diretamente esse dinheiro. Para ir bater na porta das empresas diretamente e buscar esse recurso. Né? Mesmo que ele não seja um incentivo fiscal, tem muita empresa que investe a própria verba de marketing dentro do budget dela, em projetos. Ou verba de comunicação corporativa. Tem empresas que têm uma pegada social forte e que investe em comunidade, no entorno. Empresa que tem fábricas, que quer investir no entorno. Então, eles têm uma verba, eles têm uma política específica para esse tipo de projeto. Então vai bater lá, vai pedir essa verba, vai mostrar pro cara que o seu projeto é vantajoso para ele, para você conseguir esse recurso. Para não ficar dependendo de intermediários, né? Então, para você ter liberdade. E aí eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir fazer essa transferência de renda dos que têm mais condição para os que têm menos condição, para construir esse mundo melhor, para que as pessoas possam tirar os projetos do papel e fazerem seus projetos bacanas acontecerem, sabe? E viabilizar aquilo que vai tornar a comunidade melhor, aquilo que vai tornar o meio ambiente mais saudável. E isso é mais do que urgente, né? Porque a gente precisa ser essa mudança, a gente precisa começar a agir, a gente precisa começar a fazer. E não ficar esperando o governo vir e arrumar as coisas, né? O poder público vir e arrumar alguma coisa. Vamos a gente fazer. É claro que o poder público sempre vai estar presente de alguma maneira, principalmente se meu projeto envolve espaço público. Porque eu preciso de autorizações, eu preciso ter uma relação com o poder público para conseguir desenvolver determinados projetos, principalmente se são projetos que envolvem área pública. Quero desenvolver um projeto num parque, eu preciso de autorização. Mas autorização é uma coisa, você pedir dinheiro é outra, né? Você precisar de dinheiro do governo para fazer isso é mais complicado, né? Porque é isso. Até o dinheiro que já era de fato para esse destino, com essa finalidade, né, de projetos culturais, esportivos, ele não está sendo liberado. Então, eu acho que vai ser muito difícil conseguir recurso diretamente com o governo. Mas essa relação com o governo sempre existe. Então, eu não tô querendo aqui fazer o governo é do mal e puxa vida, vamos brigar com o governo. Não, o governo é amigo, a gente tem que trabalhar junto. Só que não dá pra ficar na dependência dessa ajuda, né? Você tem que se empoderar. Eu tenho um projeto legal, eu tenho um projeto que faz sentido, eu tenho um projeto que é bacana, que vai trazer resultado e eu vou atrás, né? Eu acredito nele e eu vou atrás porque eu sei que vai ter gente que vai querer apoiar esse projeto. Então é essa mentalidade.